O texto base, para a gente falar um pouquinho hoje sobre maldições familiares, é Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 6, que diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Entenda uma coisa: não existe maldição hereditária. Existem pecados geracionais. Pecados que vão passando de geração para geração. Os erros dos nossos pais, se nós não nos arrependemos, se nós não quebrarmos, eles vão continuar em cada um de nós. E esse texto, o contexto desse texto, Deus aqui está entregando os 10 mandamentos. E nesse versículo ele está dizendo o seguinte, não faça imagem nenhuma semelhante a mim. Não adore outros deuses além de mim. Então aqui ele está dando um mandamento para mim e para você. E o interessante é que ele diz assim: eu sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. E a gente vai ver mais para frente o que isso significa. Mas o mais interessante é que ele diz: mas trato com bondade até 1000 gerações, não é até a quarta, é até 1000 gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A promessa aqui de bênção é maior do que o castigo, não é? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é maldição. O que é maldição? O conceito de maldição, eu extraí aqui do livro de Jorge Linhares, pastor lá da igreja Getsemane, em Belo Horizonte, que ele diz assim: é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outro, para causar dano à vida do amaldiçoado. E é exatamente isso. Uma maldição é uma autorização que você dá para Satanás atuar na vida do outro, na sua própria vida. Então, quando nós autorizamos, ele entra e vai destruir. Quando ele chega diante de Deus, lá no capítulo 1 de Jó, ele pede autorização para Deus, para poder tocar em Jó. Eu posso tocar no teu servo íntegro e fiel? E aí então, a gente conhece a história, sabe do que aconteceu, mas tudo isso aconteceu com a permissão de Deus, Ele que autorizou. No carnaval, muitas vezes, a gente olha o prefeito da cidade entregando a chave da cidade para o rei Momo, não é verdade? Ali ele está autorizando o mal a entrar na cidade. O que é o carnaval? É a festa da carne. O carnaval é onde tem prostituição, promiscuidade, imoralidade sexual. Ali está repleto de iniquidades. Então, o prefeito entrega a chave da cidade para que o mal se espalhe. Então, o mal que acontece na nossa vida não é por acaso. Aconteceu por acaso, não. O mal que acontece na nossa vida é porque nós damos autorização.
Nós abrimos a porta. E é isso que Deus está dizendo para o povo de Israel. Olhe, não adore outros deuses. Não faça imagem semelhante a mim. Não fique adorando, se prostrando diante de deuses falsos. Deuses feitos por mãos humanas, que não falam, que não ouvem. Então Deus está dando um alerta. Então, portanto, maldições familiares é uma consequência espiritual de pecados não confessados, ou padrões destrutivos que se repetem em gerações. Exemplos: vícios, violência, divórcios, abortos, entre outros. São pecados que vão de geração em geração. O tataravô era alcoólatra, o bisa era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, e eu também sou alcoólatra. Por quê? Porque são pecados que não são confessados, não são quebrados, e que vão passando de geração para geração. Então isso é maldição familiar. E nós vamos aprender hoje como lidar com isso. Como que nós podemos quebrar isso? Deus visita a iniquidade dos pais nas gerações. Está lá no verso 5. Nós acabamos de ler. Então a iniquidade, ela tem o sentido de distorcer uma verdade ou um princípio bíblico. E quem distorce essa verdade é Satanás. Ele que nos engana, ele é o enganador. Lembra lá no princípio, Adão e Eva? Satanás, ele entra na serpente, a serpente fala para Eva: pode comer, não vai dar nada, fique tranquila. Aí ela vai, come, Adão compartilha do pecado, e vocês sabem de toda a história. Ali houve a queda do homem, ali entrou o pecado no homem. Então Deus, Ele está dizendo para mim e para você, que nós precisamos tomar cuidado com a distorção. O Senhor visita a distorsão que os pais cometeram e que foram ensinadas aos filhos através das gerações seguintes. Então eu aprendi algo errado, um princípio errado, e eu começo então a passar para os meus filhos, e os meus filhos para a próxima geração, e isso vai de geração em geração. Certa vez, uma pessoa perguntou para a avó: vó, por que a gente come macarrão e maionese no domingo? E ela falou: eu não sei, porque a minha mãe fazia isso. Aí perguntaram para a mãe: não, eu não sei, porque a minha mãe fazia isso. Ou seja, a gente tem costume de repetir padrões, e a gente não sabe a origem, não sabe de onde veio. Só porque o meu pai fez, eu também faço. Então isso é uma maldição hereditária. Isso são pecados que vão de geração em geração. A palavra é distorcida. A maioria dos pecados é uma repetição de ações de pais e antecessores. A transmissão da iniquidade para os filhos, lá em Êxodo capítulo 34. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Aqui Deus está dizendo que Ele não condena os filhos por causa dos pais, mas fica claro que Deus visitará as gerações seguintes que desobedecerem. É o que o texto está dizendo. Pela iniquidade dos pais, eu visitarei as gerações até a quarta geração. Aqui Deus está dizendo que se eu e você
permanecer na iniquidade ensinada pelos pais, nós vamos ter consequências. Nós estamos fazendo errado. Por isso que tudo aquilo que nós aprendemos, nós precisamos ver a origem de tudo isso. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou repetindo esse padrão? A gente não fala, oh, mas que gracinha, parecido com o pai ou com a mãe. A gente não diz isso. Oh, que bonitinho. Pasme vocês, já vi pais molhando a chupeta na cerveja, na espuma e dando para o filho. Ah, que bonitinho, olha lá ele tomando cerveja. Meu pai também fazia isso comigo. Então a gente vai repetindo pecados e mais pecados, e a gente não sabe a origem, não sabe que aquilo vai fazer mal para a gente. Deus perdoa quem se arrepende. E hoje é dia de arrependimento. Deus perdoa quem se arrepende, mas também condena quem não se arrepende. E é por isso que a iniquidade dos pais vai visitando as gerações, porque não há uma quebra, não há uma interrupção no pecado. Tenha cuidado com as escolhas. Números 14. O Senhor é muito paciente, e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Cuidado com as escolhas. As nossas escolhas não dizem respeito apenas a nós. As nossas escolhas vai respingar nas gerações seguintes. Aquilo que nós escolhemos hoje é a lei da semeadura. Lá na frente nós vamos colher, não tem jeito. Eu posso semear alface, eu posso semear cenoura, e eu posso escolher se eu vou colher ou não. Mas no mundo espiritual, aquilo que você planta, aquilo que você semeia, um dia você vai colher. E pode custar muito caro isso. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Cuidado com o que se planta. Pois haverá uma colheita pessoal para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para todas as gerações. Então, nós precisamos escolher de acordo com a palavra de Deus. Escolher de acordo com a vontade de Deus. Pais que geram filhos à sua semelhança. Então, se nós escolhemos bem, nós vamos colher coisas boas. Se a gente anda na palavra do Senhor, os nossos filhos também vão andar na palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Pais corrompidos vão gerar filhos corrompidos. Pais obedientes à palavra do Senhor vão gerar filhos obedientes à palavra do Senhor. Eles podem até se desviar na metade do caminho, mas eles sabem as consequências do pecado. E eles vão ser tocados um dia pelo Espírito Santo. E um dia eles vão retornar, porque a palavra está dentro do coração deles. A palavra foi semeada. Então, cuidado com as nossas escolhas. Por que um demônio se aposta de uma geração? De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se a seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Demônios
eles se alimentam de pecados. Lembra lá atrás da autorização? Se você autorizar, se você abrir a porta, o pecado vai entrar, o demônio vai entrar. Então, eles se alimentam de pecados. Em algumas famílias, a iniquidade é tão grave que se torna um banquete para espíritos imundos que passeiam dentro da família de geração em geração. São espíritos que vão passando de geração em geração, espíritos imundos. Tudo isso porque lá atrás alguém autorizou, disse: ó, entra Satanás, através do pecado. Então isso é muito sério, isso é muito grave. E se a gente não tiver esse entendimento, e hoje vocês vão sair daqui com esse entendimento, que há a necessidade da gente romper com isso, da gente quebrar isso, porque senão isso vai passar para os seus filhos, para os seus netos, e assim sucessivamente. Ninguém quer isso. A gente quer sempre viver bem, não é verdade? Como que eu identifico uma maldição familiar? Pastor, como que eu identifico? Como que eu sei que eu trouxe algo da minha família? Então vamos lá. Padrões repetitivos negativos. Pensamentos autodepreciativos. Nunca sou bom o suficiente. Sempre estrago tudo. A culpa é sempre minha. São palavras que são lançadas lá atrás, às vezes na nossa infância, pelos nossos pais. Você é um burro, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai sofrer na vida. São palavras que num primeiro momento a gente acha que é uma palavra que não vai dar nada, uma palavra que falou por falar. Não, no mundo espiritual essa palavra, ela tem muito poder. E pessoas até hoje sofrem consequências por causa disso. Palavras que são lançadas na nossa infância. Então, a gente consegue identificar com pensamentos autodepreciativos, relacionamentos tóxicos recorrentes. A pessoa sempre escolhe parceiros e sofre. Por quê? Porque ela vivenciou isso lá no passado. A pessoa, ela viu o seu pai, a sua mãe. E uma coisa muito séria que acontece é que, falando agora de relacionamento sexual, muitos casais apenas fazem sexo. E os filhos percebem isso. Então, quando o casal se tranca no quarto, o filho sabe que está acontecendo alguma coisa. Só que o filho não vê o pai ou a mãe fazendo um carinho, dando um abraço, falando uma palavra de amor, de respeito. Muito pelo contrário. Quando eles saem do quarto, eles começam um a agredir o outro verbalmente, xingar o outro. Muitas vezes até chegam a vias de fato. Mas na hora do sexo, eles se trancam no quarto. Então, aquilo fica na cabeça do filho. O que ele imagina? Para mim ter relação sexual com uma mulher, eu não preciso sentir amor. Eu não preciso sentir amor. Pode ser na violência mesmo, pode ser forçado, pode ser de qualquer jeito. E não é isso, isso é uma distorção, isso é um erro. Então, às vezes, coisas que nós fazemos dentro da nossa casa e que a gente não percebe, mas isso vai influenciar onde? Na educação dos nossos filhos. Então, isso é muito sério. Procrastinação crônica. Pessoas que ficam adiando tarefas. A procrastinação, muitas vezes, vem da raiz da rejeição, do medo, da insegurança. Ah, se eu fizer isso aqui, às vezes lá atrás a mãe falou,
você não sabe fazer nada, deixe que eu faça isso aqui. E aí a criança começa a crescer com aquilo na cabeça. Realmente eu não consigo fazer nada, então por que eu vou tentar? Já viu aquelas pessoas que começam e param, começam e param, começam e param? Isso tem que ser quebrado. Isso é uma maldição que está vindo de geração para geração. Autossabotagem, o medo de fracassar. Vícios do álcool, drogas, tabaco, mentira. Aqui, ó, o sexo distorcido, o sexo visto de forma diferente. Sentimentos de opressão, sensação de sufocamento interno, como se os sentimentos estivessem presos e não pudessem ser expressos. Pensamentos obsessivos ou negativos, sensação de peso no corpo, como se algo tivesse pressionando, pesando, sentir-se julgado, excluído. Tem pessoas que se sentem assim, porque lá atrás alguma coisa aconteceu. Alguma coisa entre mãe, entre pai, filhos, alguma coisa aconteceu. E isso vem se arrastando de geração para geração. Bloqueios inexplicáveis, sensação de estar travado emocionalmente, sem conseguir sentir alegria ou tristeza com intensidade. Sentimento de culpa. Tudo que acontece de ruim, a pessoa acha que ela é a culpada. Por quê? Porque lá atrás, tudo que acontecia, a mãe falava: você é o culpado, você é o culpado, você é o culpado. E a criança então começa a se retrair, fala: espera aí, então, o que eu faço? Eu não posso fazer mais nada. Então, começa a sentir medo, começa a travar, a sensação de que algo sempre impede o sucesso, como se houvesse uma barreira invisível. Pastor, eu começo alguma coisa, abro um negócio e fecho e paro. Parece que a minha vida não vai para frente. Tem que investigar, tem alguma coisa aí. Tem algum pecado geracional que está acompanhando você e você precisa quebrar isso. Medo de intimidade ou compromisso sem uma causa clara. Aqui o medo de intimidade tem a ver com a história que eu contei, do casal que se tranca no quarto só para fazer sexo. Às vezes a mulher, ela olha aquilo e diz: não, eu não quero isso para a minha vida. E ela começa então a criar um bloqueio. Não, para ter um homem assim, eu não quero, né? E aí a pessoa começa a ter medo. Dificuldade de concentração. Enfermidades recorrentes, sintomas físicos sem diagnóstico claro. Você vai lá no médico, faz um monte de exame e não acusa nada. É espiritual, tem alguma raiz espiritual. E a gente precisa investigar aonde que aconteceu isso. Em algum momento da sua vida, aconteceu algo que bloqueou você. Sensação de opressão no corpo. Ciclos de enfermidades em famílias. Então aqui estão alguns exemplos para você de repente identificar: puxa, me identifiquei com isso. Então vale a pena investigar. Vale a pena ver o que aconteceu lá atrás. Procurar um atendimento. Pastor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho isso. Muitas vezes são comportamentais. E a gente tem que saber distinguir isso. Às vezes é espiritual e às vezes é comportamental. Então a gente precisa separar isso, tá? Mas aqui estão alguns sinais. E agora, como que eu rompo com as maldições familiares? Como que eu acabo com isso na minha vida, pastor? Eu posso romper? Pode. Pastor, já
tenho uma idade avançada, posso romper? Pode. Então nós vamos aprender hoje como romper essas maldições. Você primeiro precisa entender o seguinte: quando você decide romper com as maldições familiares, com pecados que vão passando de geração em geração, você começa a construir uma nova geração daqui para frente. Você começa a restaurar as gerações. Isaías 58:12, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Hoje você tem a oportunidade de sair daqui e ser chamado de reparador de muros, de quebrar algo que vem de geração em geração. Salmo 78, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Então hoje você tem a oportunidade de iniciar um grande movimento na sua família, para que maldições sejam quebradas. Você está aprendendo o que são maldições, quais são os sintomas, e agora como romper com tudo isso. E nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos romper com isso. Outro detalhe importante que você precisa entender, que você só vai conseguir romper, você só vai conseguir se libertar totalmente, se você colocar Jesus na história. Sem Jesus, nada vai acontecer. Precisamos entender que somente em Jesus há libertação total. Não existe outro caminho. João 14,6 diz isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, disse Jesus. João 8,36, portanto, o seu Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Você quer ser livre nessa noite? Todos nós queremos ser livres, mas precisamos dar o primeiro passo. A verdadeira liberdade não vem de circunstâncias externas, mas da ação de Jesus. Não adianta você querer ficar ali sentado, esperando cair do céu algo, alguém que chegue ali com uma varinha mágica, pastor, toque em mim com essa varinha que agora eu vou ser liberto. Não é assim. Libertação, eu sempre digo no gabinete pastoral, a libertação não é a gente tocar com uma varinha mágica ali na cabeça da pessoa e falar, agora está tudo certo, você vai sair daqui, não vai ter nenhum problema. Não é assim. A libertação, ela depende 80% de mim e de você. Eu preciso decidir me libertar. E aí entra uma rotina, uma disciplina espiritual, onde eu preciso ter vida com Deus, leitura da palavra, tirar aquilo que está me fazendo mal. Isso é libertação. Isso é buscar a cura. A verdadeira liberdade não vem de circunstâncias externas, mas da ação de Jesus. E quando Ele liberta, não há mais prisão espiritual. Amém? Emocional ou mental que possa resistir. Quando Jesus entra, tudo muda. Mas como eu falei lá no início, quando a gente autoriza Satanás a entrar na nossa vida através do pecado, ele vai entrar, ele vai destruir, ele vai roubar, ele vai matar. Mas quando a gente dá a chave para Jesus, quando a gente diz, Jesus, entra que eu quero ser liberto, nesse mesmo versículo vai dizer que Ele vai nos dar vida e vida em abundância.
E é isso que nós precisamos. Vida em abundância. Nós precisamos entender que a nossa alma é espiritual. Ela não é carnal. Ela é espiritual. 2 Coríntios capítulo 10. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então não adianta você ir para a academia todo dia, não adianta você fazer todo aquele trâmite, ficar lá sem comer, barriga tanquinho, musculoso, porque você não vai combater o mal com a tua força, você vai combater o mal com as armas espirituais. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Oração, tem que dobrar o joelho. Oração é eu ficar quietinho, com meu joelho dobrado e Deus agindo. É Ele que vai lutar por mim, é Ele que vai batalhar por mim. Fé, eu preciso crer que Deus está lutando por mim, que Deus está indo à frente. A verdade, a palavra de Deus, preciso ler a palavra de Deus. E obediência. Como disse Tiago, não adianta eu só ser um ouvinte da palavra de Deus, mas eu preciso ser um praticante. Eu preciso praticar isso. Eu preciso confessar os meus pecados. Levítico 26 diz que não só os nossos pecados, mas os pecados dos nossos antepassados. A sua infidelidade e posição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos. Então nós precisamos entender que quando há um coração quebrantado, quando a gente se arrepende genuinamente daquilo que nós fizemos, Deus é justo e fiel para nos perdoar. Amém? Você crê nisso? Se você não crê nisso, não tem libertação. Se arrepender dos nossos pecados não é falar da boca para fora. Em todo momento, quando nós olhamos para os evangelhos, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher adúltera, João capítulo 8, o que ele disse para ela no final? Vá e não peques mais. Mas muitas vezes nós pecamos e repetimos o pecado, ou seja, nós não nos arrependemos. Eu pedi perdão hoje, mas amanhã eu estou fazendo de novo a mesma coisa. Então, arrependimento genuíno, sincero, é eu ver na minha vida frutos de uma vida transformada. O que eu fazia antes, eu não faço mais. O que o meu pai fazia antes, eu não faço mais. E quando a gente fala de pecados, não são pecados grandes, né? A gente fica imaginando assim aquele pecadão que vai destruir minha vida. É nas pequenas coisas, é nos pequenos detalhes. Você nunca vai tropeçar numa pedra grande, não é verdade? Você vai tropeçar naquela pedra pequena. E é ali que você vai cair. E é isso que eu e você precisamos entender. A mentira, muitas vezes, ela vem de geração em geração. Eu ouvi o meu pai dizer, fala para minha mãe, fala que eu não estou. E eu vou fazer a mesma coisa. Palavrões, eu começo a repetir palavrões. Até eu me controlo, mas quando eu fico irado, já solto um. Você precisa mudar. Tem que mudar o seu comportamento, o seu jeito de ser. O meu pai, ele era alcoólatra.
A Ju está aqui, conheceu meu pai. Ele era alcoólatra. E eu comecei a ir no mesmo caminho do meu pai. Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que aquilo eu precisava quebrar na minha vida. E hoje, pela glória de Deus, eu estou aqui. Então tem coisas que nós precisamos quebrar, não tem jeito. Mas depende de mim e depende de você. Você está entendendo? Não existe maldição hereditária. Existem pecados geracionais, pecados que vão de geração em geração em geração. Não despreze a Deus. E aí eu vou explicar o texto lá que nós lemos no início. O que aconteceu nesse texto? Por que Deus falou que os pecados dos pais, a iniquidade dos pais, acompanharia os filhos até a terceira e quarta geração? Porque a maldição, ela está nas pessoas que desprezam a Deus. O texto lá no final, tem lá a palavrinha, ó, daqueles que me desprezam. Então a maldição está nessas pessoas. E o tempo verbal aqui é o presente, ou seja, é um ato contínuo. Não foi algo que aconteceu e acabou, mas é algo que vem se repetindo. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente começa a pensar que Deus é um Deus mau. Não é que Deus era mau, Deus ele estava disciplinando o seu povo. Ele estava ensinando o seu povo a andar conforme a vontade dele. Aqui nesse texto ele está dizendo, é a mesma coisa que você, que é pai, que é mãe, e tem um filho. Aí daqui a pouco teu filho chega para você e diz, mãe, eu vou morar em outra casa e aquela mulher vai ser a minha mãe a partir de hoje. É o que o texto está dizendo. Quem era o Deus que tirou o povo de Israel do Egito? Era o Deus criador dos céus e da terra. E ele está alertando aqui, ó, não façam outros deuses. Não adorem outros deuses. E quando a gente começa a ler a história do povo de Israel, o que a gente vai encontrar? O povo de Israel adorando outros deuses, fazendo imagens de outros deuses. E aí Deus diz, ó, esse povo aqui, que saiu lá do Egito, eles não vão entrar na terra prometida. Vão ficar aqui, ó, andando no deserto, até morrer. Não foi isso? Por quê? Porque eles não se arrependeram. Então é isso que o texto está nos ensinando. Então trata-se daqueles que vivem afastados de Deus, desprezando a sua presença. Sobre eles permanece a maldição, ou seja, a ira divina, até que se rendam a Jesus. Porque aqui Deus está dizendo, ó, se vocês pais não se arrependerem, vai passar para os filhos, porque os filhos vão começar a fazer as mesmas coisas que vocês. E os filhos dos seus filhos vão começar a fazer a mesma coisa. E os filhos, seus filhos vão fazer a mesma coisa até a quarta geração. Mas, aqui é uma condição, se me obedecerem, eu os abençoarei até 1000 gerações. Então não é que há uma maldição hereditária, há pecados que vão se repetindo de geração em geração. Posicionamento espiritual. Efésios 6 diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, digam, inabaláveis, depois de terem feito tudo.
O que Deus quer de mim e de você é um posicionamento espiritual contra tudo e contra todos. Às vezes você lá na sua casa, você é uma gotinha no meio do oceano. Você recebe muita pressão, riem de você, porque você é o único que adora o Senhor. E a tendência, a lei da relatividade, é que o maior engula o menor. E aí, se você não ter esse posicionamento espiritual, se você não se posicionar, você vai acabar cedendo, você vai acabar sendo engolido. Porque você é o único patinho feio da família. Você é o único que faz as coisas certas. E com esse posicionamento espiritual, as pessoas então começam, não vamos mais convidar ele para isso. Não vamos mais convidar ela para isso. Então, quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós estamos querendo viver em santidade. E santidade não é um ato, gente. Santidade é um processo. Se eu decidir hoje viver em santidade, daqui para frente é um processo e vai terminar lá na glória. Não é um ato. Todo dia eu preciso me limpar. Eu preciso renovar minha mente, como diz Romanos 12, 1 e 2. Metanoia, renovação de mente. Os meus pensamentos precisam passar por um filtro. Eu não posso mais pensar como eu pensava antes. Eu preciso romper com padrões antigos. Por que meu pai e minha mãe faziam isso? Qual o significado disso? Eu preciso romper com isso. Eu já atendi pessoas que falaram assim: pastor, meu pai me levava lá na casa de prostituição. Porque meu pai, ele também foi levado pelo pai dele. E lá nessa casa de prostituição, lá, ele queria que eu fosse homem, mostrasse a minha macheza, masculinidade. E aí, ele vem para o gabinete pastoral para quê? Para se libertar, para quebrar isso. Das alianças que ele fez através do sexo, aliança branca que a gente chama. Isso é muito sério, gente. Autoridade espiritual. Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já recebemos todo o poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Toda a autoridade. O que nós precisamos fazer é tomar posse dessa autoridade. E com autoridade vem junto a responsabilidade. Pois é nossa responsabilidade quebrar todas as maldições que foram lançadas contra nós. Jesus Cristo nos deu todo o poder e autoridade. Tome posse nessa noite disso. Tome posse dessa autoridade. Se você entregou sua vida para Jesus, tome posse. Se você não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia de você entregar sua vida para Jesus e falar: Senhor, eu quero essa autoridade na minha vida. Porque eu não aceito mais esses padrões de iniquidade. Eu não aguento mais isso na minha vida. 5 passos para quebrar a maldição familiar. Número 1, confesse os seus pecados. Quem autoriza Satanás a entrar na nossa vida somos nós mesmos, através do pecado. Se os teus antepassados pecaram, então se arrependa hoje, quebre isso hoje. Confesse os seus pecados, confesse os pecados dos seus antepassados. Comece uma nova vida em Cristo Jesus. Número 2, renuncie qualquer consagração posta em sua vida a serviço de Satanás. Você sabe o que é renunciar? É falar em voz alta.
Tem pessoas que às vezes oram baixinho para o diabo não escutar. Isso é mentira de Satanás. Nós temos que orar em voz alta. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui como filho do Senhor, eu me posiciono agora aqui e quero quebrar toda a corrente, toda a maldição familiar. Nós precisamos renunciar em voz alta. Eu renuncio isso. Número 3. Eu preciso ordenar a todos os demônios que entrarem em minha vida, em decorrência de tal maldição, que saiam em nome de Jesus Cristo. Todo pensamento sai agora em nome de Jesus. Todo pecado, esse pecado aqui não quero mais na minha vida, cortei agora, cancelei, renunciei, chega, daqui para frente é vida nova. São algumas práticas espirituais. Número 4, em nome de Jesus Cristo, tome toda a autoridade sobre a maldição de destruição. Tome posse da autoridade. Número 5, ordene a todos os demônios relacionados com aquela maldição, que saiam da sua vida em nome de Jesus. Quem expulsa demônios não é só o pastor. Por isso que Jesus nos deu toda a autoridade. Você vai se posicionar em nome de Jesus, não é você que vai expulsar, é em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Então você já tem esse poder. Quando vem pensamentos na sua mente, pensamentos de iniquidade, bota a mão na cabeça e diz: sai agora em nome de Jesus. Não quero mais pensar isso, a minha mente é do Senhor, a minha mente é de Cristo. A minha mente, ela foi consagrada ao Senhor. Não fique ali alisando o pecado, fazendo um cafunézinho. Agora você pode entrar, seja bem-vindo, vou te servir um café, fique à vontade, entra aqui, senta aqui. Martinho Lutero tem uma frase bem interessante que diz o seguinte: ó, você pode permitir que o passarinho voe na sua cabeça. Aqui em cima, ele vai ficar voando. Mas você não pode permitir que ele sente aqui. Quando ele sentar aqui, sai! Em nome de Jesus. Não é verdade? Então nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Eu quero que você saia daqui nessa noite. Quero aqui chamar a equipe de louvor. Enquanto nós vamos cantar, eu quero convidar você a ficar de pé. E se você quer ser liberto hoje de toda maldição familiar, de todo pecado geracional, se você se identificou aqui com algum sentimento, com alguma coisa que vem de geração em geração, vícios, abortos, mentira, área sexual, hoje é dia da gente renunciar a isso. Hoje é dia da gente quebrar isso. Por isso que enquanto nós vamos cantar, eu quero, nesse tempo, convidar você, todos vocês, a sair do seu lugar. E nós vamos aqui juntos repetir uma oração de renúncia. Por isso que você vai falar em voz alta, você vai renunciar em voz alta. Vai dizer: Senhor Deus, Senhor Jesus, eu não quero mais isso para a minha vida. Amém? Então, quero convidar todos vocês, enquanto nós cantamos, a sair do seu lugar. Faça isso em nome de Jesus. Fica aqui na frente. Vem mais para frente. Com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
Pode colocar na oração lá para mim? Vou voltar lá no slide. Queria que você repetisse a oração comigo. Queria que você repetisse em voz alta. Porque hoje é dia de cadeias serem quebradas, de pecados serem confessados, de você sair daqui liberto, de você sair daqui com uma nova vida em Cristo Jesus. Então diga assim: Senhor meu Deus, eu creio e confesso que Jesus Cristo pagou o preço pelos meus pecados lá na cruz, para me trazer plena salvação. Também confesso que Ele se fez maldição por mim. Tenho consciência de que, legalmente falando, nenhuma maldição tem poder ou autoridade sobre a minha vida. Por isso estou aqui, para me apropriar desta maravilhosa libertação que Tu providenciaste para mim na cruz. Renuncio a todos os pecados dos meus pais, avós, bisavós, tataravós e ainda de gerações anteriores a estas, e pecados como idolatria, feitiçaria, ocultismo, desrespeito aos pais, toda forma de opressão, injustiça, sexo não natural, ilícito, antissemitismo, autossuficiência, apostasia, roubo de todos os tipos, roubo do dízimo. Senhor Deus e Pai, faço confissão neste momento e peço que o Senhor venha perdoar esses meus pecados e os pecados das minhas gerações, porque de fato temos transgredido a Tua palavra. Todas as consequências e maldições oriundas desses delitos que vieram se repetindo de geração após geração, sejam agora anuladas, canceladas, desligadas pelo poder que há no nome de Jesus. Declaro assim: quebradas e canceladas em nome de Jesus o poder dessas iniquidades e maldições que vieram pelas transgressões dos meus antepassados. Senhor, todos esses sinais de maldição que tem marcado a minha vida, tem marcado a minha família, separação de casamentos, promiscuidade sexual, falência financeira e profissional, doenças repetitivas, suicídios, abortos, peço que Tu retires a Tua ira de nossas gerações e que os demônios que estejam atuando e impondo sua personalidade e desgraça sobre nós sejam agora expulsos em nome de Jesus. Rejeito todos esses sintomas de maldição e expulso a todos, pois na cruz Cristo levou não só os meus pecados, como também o efeito que eles teriam sobre a minha vida. Pai Celestial, agradeço-Te pelo sacrifício de Cristo na cruz, pois Ele foi suficiente para romper com qualquer maldição sobre a minha vida. E eu quero aplicar o sangue do Cordeiro entre a minha vida e cada uma das gerações passadas. Obrigado, Senhor,
porque já posso sentir a tua paz reinando em meu coração. Ao Senhor toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Hoje você foi liberto. Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Pega as suas mãos, quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, aqui houve renúncias nessa noite, Pai. Aqui houve libertação, aqui houve salvação, aqui houve transformação. E nós queremos essa noite, Senhor, declarar que o Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é quem reina nessas vidas. Senhor, nós cancelamos, nós anulamos toda a maldição sobre essas vidas. Nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha sobre cada um deles nessa noite. Reveste-os, Pai, com a tua armadura. Coloca o teu escudo protetor, Pai, porque agora eles são santos, como o Senhor é santo. Eles são libertos, assim como o Senhor nos liberta. Então, Senhor, que eles tomem posse dessa palavra, que eles tomem posse dessa autoridade, porque o Senhor está aqui presente nessa noite. E nós queremos essa noite, Pai, te dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, aqui presente nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome posse dessa libertação, tome posse, não negocie mais com Satanás, não aceite viver do jeito que você estava vivendo, mande embora esses pecados, mande embora toda situação de iniquidade na vida, na sua vida, na vida dos familiares. Nós já renunciamos aqui, gente, agora é vida nova, agora é daqui para frente. E Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus. Amém?